Bom dia, meus irmãos. Antes de eu começar a mensagem, até porque eles vão pegar o microfonezinho ali para gravar, só reforçar um aviso que passou mais cedo. No próximo dia 29, a gente vai ter um simpósio de teologia e estudos da sociedade, né? Então, só para entender de onde que surgiu isso, nós que estamos fazendo o seminário, a gente tem algumas atividades para fazer, né? Para a gente se formar e tal. Uma delas são os estágios, né? Então, por exemplo, toda vez que eu dou aula na EBD, faz parte do estágio para docência. Quem está fazendo habilitação pastoral, quando vai pregar, conta para o estágio, né? Então, a minha habilitação é em educação religiosa, né? Então, eu dou aula para os adolescentes, agora para os jovens também. Então, essas partes compõem, né, as atividades de estágio. E a gente tem uma disciplina que se chama projeto de extensão, onde a gente tem que fazer alguma coisa relacionada à teologia aplicada à sociedade. E tem temas, e o primeiro tema que a gente recebeu foi teologia e meio ambiente, justamente porque é um tema que parece que não é importante. A gente quase não vê nas igrejas, né, em todas as igrejas, a preocupação com o meio ambiente, como se a Bíblia não falasse sobre isso, mas fala, como se Deus não se importasse com isso, mas ele se importa. Então, esse é um tema que a gente geralmente negligencia, né? Porque a gente acha que tem tanta coisa mais importante para falar que a gente acaba não abordando esse assunto muitas vezes. Então, nós vamos ter um simpósio totalmente online, e esse simpósio vai ter a primeira palestra rápida, é do Leonardo Barreto, que ele é advogado, e ele vai falar sobre o dever que cada cidadão tem da preservação ambiental, que isso é uma responsabilidade coletiva e é lei, é obrigatório. E ele vai falar isso. Eu vou falar da parte da saúde, né? Então, quem me ouviu na última pregação falando de verminose, nada a ver com o tema da mensagem, né? Mas eu abri esses parênteses. Nesse dia, eu vou estar também dando uma palestra rápida falando todos os tipos de crimes ambientais e as doenças associadas a eles. Não sei se vocês sabem, mas existem doenças que vêm com desmatamento, tem doença que vem com acúmulo de lixo. Então, a gente vai falar sobre cada tipo de crime ambiental e as doenças associadas a cada um deles. Então, de repente, se você nunca ouviu falar sobre isso, né? Então, desde a destruição lá da camada de ozônio, aumento de câncer de pele, com leptospira, com enchente, né? Enfim, todas essas questões. E, por fim, o Andriê, daqui da igreja, ele vai estar falando da parte teológica, né? Então, o André ele já tem mestrado em teologia e ele vai estar com essa parte. E é muito legal porque é um evento do seminário que 2 dos palestrantes são daqui. Então, é muito legal. Então, se você puder participar, o Leonardo Barreto ele é da Batista de Parque Sueli, lá na Zona Oeste, e nós dois, né, daqui. E aí, quem quiser mais informações pode me procurar depois, para você se inscrever, que também é gratuito, gera certificado. É só você entrar no Instagram do CETEOS, CETEOS com S, e Teos de Teologia no final, T-E-O-S. E aí você se inscreve e o evento vai ter transmissão online. Depois a gente pode até botar o link lá no grupo da igreja, para quem quiser assistir. Mas, para ganhar certificado, tem que estar inscrito, tá? Muito bem. Deixa eu tentar colocar isso aqui, porque eu sempre me enrolo com esse negócio. Só um instantinho. Eu não consigo fazer esse negócio sozinho, não sei por quê. Então, meus irmãos, eu recebi o convite do Ministério de Famílias, inclusive quero agradecer muito por esse convite, mas foi um desafio para mim, né? Eu recebi o desafio de falar para os homens da igreja, né? De falar sobre o papel do marido, né? No casamento e tal. E eu, assim, não sou casado de tantos anos, né? Então o pessoal vai pensar assim: quem é você na fila do pão para achar que você tem algo a compartilhar? Só que como a gente entende que quem precisa trazer a mensagem tem que vir do Espírito Santo, então ele tem muita coisa para compartilhar conosco. Então, quando esse tema veio para mim, homens que refletem Jesus no casamento, eu fiquei, né, com todas essas inseguranças, o que eu vou falar? E aí, quando eu entendi e comecei a pensar em um monte de coisas, e depois, quando eu olhei para a mensagem não tinha nada daquilo que eu estava pensando. Então, realmente, eu acredito
que ela vem de Deus para nós, né? Então, eu creio que Deus tem muita coisa a falar nos nossos corações, muita coisa para a gente pensar. E você que é mulher, que veio aqui hoje, calma, você não veio à toa, né? Então, Deus tem sempre alguma coisa para falar para a gente também. Te convido a abrir a sua Bíblia nesse texto, que é em Efésios 5, do 22 até o 33. Esse texto ele é bem conhecido, ele é bem polêmico também, né? A gente pensa, nossa, existe texto polêmico na Bíblia? Para quem às vezes não é crente de verdade, tudo vira polêmica, né? Mas esse é um texto que dá muito debate, né? Muito auê, e a gente vai conversar sobre ele hoje. A minha versão é a NVI, é a mesma que está ali para os irmãos. Então, antes de você ficar assim nervoso, nervosa com o texto, calma, vamos conversar sobre ele, tá? Vamos lá. Efésios 5, do 22 ao 33. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Meus irmãos, esse texto ele foi escrito num contexto de primeiro século, na Ásia, né, num mundo greco-romano. E lá já havia muita literatura sobre os deveres, sobre o que se espera socialmente de uma mulher, dos filhos, dos escravos. Havia muito sobre como você tem que se comportar, como você tem que ser, mas não havia quase nada sobre o que se esperava dos homens. Isso já naquela época. Não havia essa expectativa social de como um homem tem que ser, quais são as regras, quais são os deveres, quais são o posicionamento que o homem tem que ter na sociedade. Então, esposa, filhos, escravos eram vistos com papéis de subordinação, e geralmente subordinação a algum homem, né? O homem que é dono de escravos, o homem que é pai dos filhos, o homem que é marido dessa mulher. Então, tudo girava em torno do homem naquela sociedade. E aí fica aquela pergunta, a quem o homem se subordina? A quem ele presta contas, né? Quais são os seus deveres? Então, havia na sociedade um código social, o código familiar, de que não se cobrava nada do homem, se cobrava da mulher, se cobrava dos filhos. E aí, quando chega esse texto, maridos, escutem, e começa a vir uma série de regras, você consegue imaginar o grau de impacto que essa carta de Paulo traz para aquela sociedade, falando assim, olha, Deus, sim, espera coisas de você. Deus, sim, tem regras de como você precisa se comportar, né? Então, a Bíblia, muitas vezes, ela questiona convenções sociais. Não importa que a sociedade está toda combinada para ser de um jeito, mas se a Bíblia não concorda com esse padrão, ela vai contra um sistema social. E isso é muito comum, e a gente vê isso acontecendo até os dias de hoje. O mundo diz que é X, a Bíblia diz que é Y, e a gente fica com a Bíblia. A Bíblia é o caminho que nós devemos seguir. E a Bíblia começou a questionar o seguinte, faz sentido essa pessoa se colocar numa posição de mais autoridade, de poder, de influência, e justamente sobre ela não ter nenhuma prestação de contas, nenhuma responsabilidade, nenhum dever, nada, essa pessoa não é cobrada de nada, né? A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Já o mundo da época falava assim, a quem muito é dado, deve ser porque essa pessoa mereceu, deixa ela ser feliz, né? Então, para você ver esse choque de culturas. Só que, meus irmãos, isso não é só na Ásia do primeiro século. Eu trouxe aqui uma coletânea, que foi levantada por um artigo da Folha de São Paulo, mostrando conselhos para mulheres que foram escritos em revistas femininas da década de 50 e 60. Eu fiquei bastante impressionado. E assim, eu selecionei o top 3 ou 4, não lembro quantos eu botei aqui,
dos piores conselhos. Olha que conselho interessante que foram dados por pessoas não cristãs, obviamente, para as mulheres da época. Revista Cláudia, 1962. Se você, mulher, desconfiar de infidelidade do seu marido, a esposa deve redobrar o seu carinho e provas de afeto. Esse era o primeiro conselho. Anota aí, gente, só conselho top, tá? Segundo conselho, o lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Revista Querida, 1955. Isso eram revistas vendidas para mulheres, tá? Teoricamente, o público-alvo são mulheres. Jornal das Moças, 1955. A esposa deve vestir-se depois de casada com a mesma elegância de solteira, pois é preciso lembrar-se de que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. Pesado, né? Pesado. Calma que tem mais. Mesmo que um homem consiga divertir-se com sua namorada ou noiva, na verdade, ele não irá gostar de ver que ela cedeu. Revista Querida, 1954. Isso, meus irmãos, não é a Ásia do primeiro século, é o Brasil da geração dos nossos avós, dos meus avós, pelo menos, né? A juventude da minha avó aprendeu isso com os pais, com os amigos. Então, olha o quanto tempo isso sobreviveu, né? Então, o que esses conselhos dados às mulheres brasileiras da década de 50 e 60 mostram para a gente? Que a sociedade daquela época entendia que, quando acontece uma traição do homem, não é o homem que é sem caráter, foi você, mulher, que não conseguiu ser carinhosa o suficiente, demonstrar seu afeto suficiente. A culpa caía na mulher. O que esse segundo conselho que eu li ele fala? De que a vocação profissional é uma bênção de Deus exclusivamente para o homem, de que você tem que ser exclusivamente dona de casa, de forma não remunerada, ou seja, que a mulher não tem nada a contribuir com a sociedade, a não ser gerar filhos e cuidar dos filhos. Era isso que estava sendo ensinado, ou seja, qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de bem que você possa fazer, isso deveria ser exclusivamente dos homens. Era isso que era falado. Outra coisa que era falado, o terceiro conselho, mostra a importância da aparência física. Ou seja, no dia que o seu marido achar uma mulher mais bonita que você e ele for atrás dessa outra mulher, a culpa é sua, porque você não se arrumou o suficiente para prender esse homem. Esse era o pensamento da época, né? E aí chega no último conselho, que ele falou o seguinte: se um homem e mulher tiverem relações antes do casamento, o homem vai se divertir, segundo o que ele usou aqui, mas ele vai ficar decepcionado e abandonar essa mulher por achar ela uma mulher vulgar que cedeu. E o que ele estava fazendo? Né? Ou seja, era aquele pensamento muito antigo de que o homem não precisava casar virgem, mas se a mulher perdesse a virgindade, ela era promíscua. Né? Então, essa é a cultura do Brasil, de pessoas que ainda estão vivas, estão no nosso meio, e essa cultura foi sobrevivendo, né? Essa desigualdade de gênero, inclusive nas exigências sociais, é uma herança da humanidade de qualquer lugar. A Bíblia mostra isso para a gente. O famoso texto da mulher adúltera, ela fala que, Jesus, o que você faz com essa mulher aqui? Colocando Jesus à prova, né? Ela foi apanhada em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. A gente sabe desse texto, né? A lei de Moisés mandava apedrejar quem, irmãos? Os dois que estavam envolvidos. Cadê esse homem? Né? Ou seja, os fariseus que queriam ser tão zelosos, né, no cumprimento da lei, estavam prontíssimos para matar a mulher de adultério. Mas passou o pano, né, tadinho. De repente ele não sabia, né? Coisa de jovem faz essas coisas, né? E ia passar o pano para o homem. Né? Então, a gente vê que é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. E aí chega Paulo e fala assim: homens, Deus tem uma expectativa sobre seu comportamento, Deus tem uma expectativa sobre seu posicionamento, Deus tem regras para dizer o que você pode ou não pode fazer. Isso foi revolucionário, meus irmãos. Na época, nenhum livro daquele período colocava o homem nessa perspectiva de que você não é livre para fazer o que você quiser. Então, a Bíblia trouxe esse choque. E eu queria que a gente olhasse algumas características, né, que esse texto vai falar para a gente. E a primeira delas está no versículo logo no 22. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. A submissão feminina não é o tema dessa mensagem. A gente não vai ter tempo de trabalhar ela, mas como esse tema dos maridos foi dado para mim, acredito que alguém deve vir nesse mês para falar para as esposas, e aí deixa essa bomba para essa outra pessoa que for vir pregar.
Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: a submissão da mulher é uma atitude que vem da mulher. Ela não é imposta pelo marido, ela não é forçada. É uma coisa que vem voluntariamente e também não é algo que é feito de qualquer jeito, existe um padrão. Como que ela vai fazer a submissão? Como ao Senhor. Então, se a mulher é submissa porque o marido grita, porque ele ameaça, porque ele não sei o quê, isso está em desacordo com a palavra de Deus. A submissão ela deve ser inspirada para que a mulher possa fazer isso voluntariamente, da mesma forma como ela faz a Deus. E aí vem a pergunta: como que uma mulher se submete ao Senhor? E eu parei para pensar sobre isso, né? Então, como que é essa submissão? Primeiro, que Deus não força a submissão de ninguém. A gente sabe disso. Então, é mais um exemplo disso. Existem pessoas que não se submetem a Deus? Sim, e elas vão sofrer as consequências disso. Mas Deus não força a submissão de ninguém. Essa é a primeira coisa. Segundo, por que nós, todos nós, homens e mulheres, nos submetemos ao Senhor? Porque nós confiamos no seu direcionamento, porque nós nos sentimos amados por Ele, porque nós nos sentimos cuidados, protegidos, porque a gente sente que as nossas orações são ouvidas. O que a gente precisa falar para Deus, Deus ouve, Deus responde. Deus não nos desrespeita, Deus não nos distrata. Né? A gente sente que pode caminhar com Ele mais do que tudo. Nós temos uma dívida de gratidão eterna, nós somos muito gratos por tudo que Ele fez por nós, mesmo quando nós não merecíamos. E, na maioria das vezes, a gente não merece mesmo. Né? A gente não merece nada do que Deus fez por nós. Entre aspas, é muito fácil se submeter a Deus. Deus, Ele é essa pessoa para nós. E o que o texto está nos inspirando a entender nessa manhã é o seguinte: a mulher ela precisa enxergar na submissão ao seu marido as mesmas características de quando ela se submete a Deus. Ela precisa encontrar tudo isso que eu falei no casamento dela. E isso é uma coisa que desperta a atenção, principalmente das adolescentes, das jovens que estão, de repente, começando a namorar, estão querendo conhecer alguém. Se você não enxerga no menino essas características, se você não vê que ele é capaz de, futuramente, ser essa pessoa para você, sai desse relacionamento. A gente conhece várias pessoas que se casaram e reclamavam de comportamentos que o marido sempre teve. O marido sempre foi egoísta, sempre foi violento, sempre... Né? Então, você precisa usar esse período, né, meninas, aí do namoro, para você perceber essas características. Né? Paulo ele vai falar: mulheres, o que você está vivendo na sua submissão ao Senhor, você deve ser capaz de experimentar isso na submissão ao seu marido. E aí, uma vez eu estava conversando com uma colega de trabalho, e ela estava falando sobre o divórcio que ela atravessou. Né? E ela falando assim: foi muito traumático para mim, eu faço terapia até hoje, eu tomo remédio, tenho dificuldade de dormir, porque aquilo marcou minha vida, e eu fui vítima de violência doméstica. E ela falou uma frase que me deu um despertamento, assim, e para mim foi muito chocante, porque ele nunca deu sinais. Eu, com todo o respeito, virei para ela e falei: duvido. Ela falou: você não conhece minha vida? Eu falei: me responde uma coisa. Você nunca soube de nenhuma história dele ter batido na mãe, numa ex-namorada, dele ter sido violento com alguma mulher em algum momento da vida dele? Ela, teve, assim, uma vez, mas é porque a pessoa provocou. Eu falei: não importa. Então, assim, todos nós provavelmente conhecemos pessoas que estão passando por esse momento de sofrer na mão de um marido por coisas que ele sempre foi. Ele sempre foi preguiçoso, ele sempre foi desonesto, ele sempre foi violento. Então, a gente conhece pessoas que casam esperando uma mudança que não vai acontecer. Né? Então, a pessoa precisa... se ela foi durante 30 anos da vida dela daquele jeito, não vai ser em 6 meses de casamento que ela vai mudar. Né? Então, não ignorem os sinais. Quem não se casou, as meninas que estão namorando ou que estão pensando em namorar, não ignorem os sinais. Se aquela pessoa sempre foi violenta, preguiçosa, mulherengo, descompromissado com as coisas de Deus, descompromissado com o emprego, nunca para em emprego nenhum, está sempre sendo demitido, né? Uma pessoa que não tem respeito com a própria família, ele vai ser assim depois que casar também. Então, você precisa procurar alguém a quem você consiga pensar: eu consigo me submeter a esse marido como ao Senhor? Se a resposta for não, não fica com essa pessoa.
Ninguém é perfeito, meus irmãos. É lógico que a gente vai falar assim, ó, a pessoa tem que ser, né, tem que gabaritar ali todo o checklist. Isso não vai acontecer. Existem coisas que são opcionais. Então, por exemplo, a Thaís, minha esposa, não casou com um cara rico. Nota-se que não casou com uma pessoa shapeada, né, não casou com ninguém que não tem tanquinho. Mas isso são coisas opcionais. Agora, uma coisa que ela tem certeza é que ela casou com um cara trabalhador, um cara que é servo de Deus, que respeita ela. Isso, não estou me autoelogiando, porque isso é o mínimo, meus irmãos. Tem coisas que é o mínimo, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, a primeira lição que esse texto nos traz é que nós, maridos, precisamos ser pessoas que farão com que as nossas esposas tenham prazer de se submeter à nossa liderança dentro do lar, como ao Senhor. Segunda coisa que Paulo vai falar no texto, ele fala, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E é interessante que o verbo amar, ele aparece 2 vezes na mesma frase, em 2 tempos verbais diferentes. Isso aí deve ser porque eu casei com uma mulher que é de letras, né? Então a gente começa a pensar nessas coisas. Se você lá, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então vamos pensar nisso. Jesus amou, isso é passado perfeito. Significa que já está concluído, ele amou de forma completa e os efeitos disso são definitivos. E quando ele fala amem, é um verbo imperativo afirmativo. Ou seja, não é uma sugestão, não é uma coisa hipotética, é uma ordem de Deus para que você seja feita. E amem, repara, ele não coloca nenhum marcador temporal. Ele não diz amem até data X. Ele não fala amem até que aconteça Y, ou amem enquanto houver Z. Não, amem. Outra coisa, ele não fala amem se, não tem condição. Não existe nenhuma partícula condicionante ali. Não é se ela merecer, se ela fizer tal coisa, ou se ela deixar de fazer tal coisa. Então, o que isso nos mostra? Que esse verbo imperativo, ele nos dá uma ordem para ser contínua, para ser feita para sempre, de forma atemporal e incondicional. Não foi assim que Cristo amou a sua igreja? De forma atemporal e incondicional. E, meus irmãos, isso muda completamente as nossas discussões sobre divórcio. Se a gente pensar que devemos amar as nossas esposas, mesmo se ela não merecer, mesmo se ela apurrinhar a nossa paciência, mesmo que ela nos tirar da graça, mesmo que ela fizer coisa, eu falei, meu Deus, Senhor, leva, né? Mesmo que faça qualquer coisa assim, tem que amar, né? Então, a gente tem que amar apesar de qualquer coisa, para sempre, né? Então, isso muda todo o nosso pensamento em relação a muitas coisas. Um terceiro ponto interessante que esse texto vai nos chamar a atenção é que Cristo amou a igreja para santificá-la. Ou seja, não é só amar por amar, existe um propósito nesse amor. Então, quando Cristo nos amou como igreja, ele nos amou e se entregou à morte por nós, para que nós nos tornássemos purificados, santificados, para que nós estivéssemos mais próximos de Deus. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, aqui ele fala muito sobre esse papel do homem como sacerdote do lar. Ou seja, o marido ele precisa ser aquela pessoa que aproxima a sua família de Cristo. Esse é um papel, é uma expectativa de Deus sobre nós. Então, quando a gente olha hoje para o cenário da igreja evangélica brasileira, a gente vê um momento de muita crise. Para começar, as igrejas evangélicas são em torno de 60% ou mais constituídas por mulheres. O que isso significa? Existem muitas mulheres na igreja que estão desacompanhadas dos seus maridos. Talvez aqui hoje essa situação esteja acontecendo. E mesmo aquelas que o marido vem, geralmente é aquele marido que não participa de nada, de que assiste o culto e vai embora, de que falta domingo sim, domingo não, que falta o culto para ver futebol, que falta o culto porque está cansado. Não é raro, né, com exceção, obviamente, do ministério de homens, porque isso vai ser óbvio, mas tirando o ministério de homens, é muito difícil você encontrar um ministério 100% masculino. Mas não é raro nas igrejas você encontrar ministérios 100% femininos. Já houve até uma pessoa que falou que as mulheres no Brasil são as que mais movimentam a igreja evangélica, que se não fosse o trabalho das mulheres, muita coisa não aconteceria.
Então, os homens, eles estão desaparecidos das principais funções. A gente vê, quando a gente olha para as lideranças, geralmente são lideranças masculinas. O pastor da igreja, né, porque o pastor vai ser um homem, aí você tem o cargo de vice, os cargos de conselho, geralmente são homens que ocupam. Mas nos ministérios, digamos assim, entre aspas, no chão de fábrica, que vai na rua, que interage com as pessoas, que faz os ministérios acontecerem, de evangelismo, de aula, quase sempre você vê um peso das mulheres trabalhando ali, né? E aí o que Paulo está falando é que nós precisamos ser sacerdotes do nosso lar. E a minha pergunta é, se na igreja, onde todo mundo está vendo, a gente não percebe uma presença marcante dos homens, será que essa presença acontece dentro de casa? Dificilmente. Né? E o que isso significa para a gente pensar? Em muitos casamentos hoje, quem chama para orar é a mulher. Quem chama para ler a Bíblia junto é a mulher. Né? Quem levanta todo mundo para arrumar as crianças para ir para a igreja é a mulher. E o que Deus está falando é, que bom que você faz isso, mulher, mas que péssimo que você, homem, não está comprometido em fazer isso. Existe uma expectativa de Deus sobre você, que você cumpra o papel de sacerdote do seu lar. Existe uma pesquisa muito famosa, que essa pesquisa já foi repetida algumas vezes em outros lugares, que falam sobre famílias onde apenas um do casal frequenta a igreja, seja a igreja ou qualquer outra religião. Tem até umas que são sobre religiões no geral. E se esses casais têm filhos, o que eles falam é o seguinte, quando apenas a mãe exerce a fé, geralmente de 1 a 3% dos filhos seguem a religião da mãe. Mas quando apenas o pai professa uma fé, esses índices chegam de 40% a 50%. Não sei quem já viu famílias nessa situação, às vezes o pai fala assim, vamos na igreja sim. Acabou. E aí a criança vai, não, mas vai. Quando a mãe fala, vamos na igreja, não vou. E às vezes não vai. Né? Existe muito essa questão, e várias pesquisas que não são cristãs estão provando isso, né, de que existe esse papel do filho, por algum motivo, que não está muito bem compreendido esse fenômeno ainda, mas dele assumir mais compromisso com a fé quando o pai professa aquela fé. Você fala assim, nossa, se o meu pai está comprometido com isso, então eu vou também. Agora, se a mãe está indo, né, a mãe que já é cuidadora, a mãe que já é aquela coisa responsável, mas o pai não está, às vezes a criança não segue. Isso são dados estatísticos trazidos para a gente poder pensar. E aí, novamente, falando com as pessoas mais novinhas, que ainda não casaram, você precisa pensar também se esse homem com quem você vai namorar, com quem você pretende casar, vai te aproximar de Deus ou ele vai te atrapalhar na sua caminhada com Deus. Você precisa ter esse critério. Então, o homem segundo o coração de Deus para o casamento é aquele que aproxima a família dos pés do Senhor. Isso precisa ser algo muito sério para a gente. E, meus irmãos, eu sei que isso é difícil. E eu, muitas vezes, eu ficava muito frustrado, porque, já comentei isso com os irmãos, eu trabalho em 2 empregos. Eu trabalho 65 horas por semana. Eu faço faculdade, né, uma segunda faculdade. Eu estou envolvido com vários ministérios da igreja. Eu estou cansado. Então, tem dias que eu chego em casa, eu falo assim, oi, amor, como foi seu dia? Em poucas horas eu já estou capotado de sono. Então, eu não consigo, e muitas vezes eu falo da minha frustração com ela, né, de eu parar assim, vamos orar, eu tenho medo de, no meio da oração, eu dormir, porque eu estou cansado. E, às vezes, eu me sinto falhando muito como sacerdote do lar. E, às vezes, Deus me dá um refresco, assim, de eu estar, por exemplo, num almoço, né, de família ou com amigos, e a Thaís está lá conversando com algumas pessoas, e ela fala assim, inclusive eu estava lendo na Bíblia essa semana e tal, com não sei o quê, e ela falando assim, gente, eu estou aprendendo ainda, né, porque eu comecei a ler mais a Bíblia depois que eu casei. Lembra que você falava isso? Assim, eu comecei a orar mais e ler mais a Bíblia depois que eu casei. E ela falava muito por influência do Derek. E aquilo me dava uma alegria, sabe? Aquele refresco de não estou falhando talvez totalmente, sabe? Mas eu tenho sentido Deus cobrar isso de mim. Porque eu estou tão cansado, estou tão atarefado, que eu não estou conseguindo, muitas vezes, reunir eu e Thaís e vamos orar. A gente fez isso já várias vezes, mas a gente nunca consegue continuar. A gente sempre interrompe. A gente fala, vamos ler a Bíblia juntos em um ano? Vamos. Aí, daqui a pouco, estava eu lendo sozinho lá no trabalho, nos intervalos, ela lendo nos intervalos das atividades dela, e a gente não conseguia mais fazer isso. E a gente tem planos de começar a tentar ter filho em breve. Então, assim, a gente precisa arrumar isso para que vire um hábito e a gente consiga ter isso com a nossa família.
Então, assim, muitas vezes, nós homens temos essa preocupação de trazer o alimento para casa, um alimento físico, mas a gente não se preocupa tanto com o alimento espiritual. E Deus, ele também tem essa expectativa sobre nós. E eu lembro, meus irmãos, assim, que na minha geração, não que eu seja, enfim, idoso, mas assim, quando eu era adolescente, muitos dos meus amigos da igreja não estão mais hoje na presença do Senhor, né? Muitos se afastaram. E eu acho, assim, lógico que Deus, né, tem um propósito na minha vida, essa coisa toda, mas uma coisa que marcou muito a minha vida é que quando eu era criança, que eu jamais ia pegar a Bíblia sozinho para ler, adolescente, piorou. Quando eu estava tomando café da manhã, o meu pai, ele acordava 1 hora mais cedo, ele já tomava café na frente, preparava o café para mim, eu sentava na mesa e ele lia a Bíblia para mim e orava comigo. Meu pai fez isso comigo. Então, eu cresci sendo uma pessoa que amava a palavra de Deus. Eu não estou no seminário, assim, né, tudo isso influencia. Então, eu vejo a importância que o meu pai teve, com todos os defeitos que ele tem, mas a importância que ele teve na minha vida de me ensinar a amar o Senhor, né? Então, esse papel, ele cabe a nós. E uma coisa importante é que o nosso relacionamento com a nossa esposa influencia diretamente o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala isso em 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 7. Ele fala o seguinte: maridos, amem as suas esposas, as honrem como vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que as suas orações não sejam interrompidas. A questão do vaso mais frágil, ele está falando apenas da força física, que é uma coisa que a ciência já mais do que validou, né? Olha eu falando coisa da saúde de novo. A testosterona ajuda no ganho de massa muscular. Então, o homem, biologicamente, ele vai ter uma tendência a ter mais força física por conta disso. Mas, tirando esse fato, o que a Bíblia está falando para a gente é o seguinte: nós devemos honrar as nossas esposas, caso contrário, Deus para de nos ouvir. Deus para de ouvir as nossas orações. E aí, dando sequência no texto, Paulo vai fazer um movimento interessante que nos leva a pensar que ele está baixando o nível de comparação, né? Ele vai falar que nós devemos amar a nossa esposa como quem ama o próprio corpo. Aí você pensa, nossa, ele estava comparando com Cristo, com a igreja, agora está comparando com o próprio corpo, caiu o nível, legal, né? Mas, na verdade, o que Paulo está querendo que a gente entenda aqui é que, quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. É como se fosse um só corpo. Então, a metáfora que ele está trazendo nesse versículo é o seguinte: quando você faz mal para a sua esposa, você está fazendo mal para o seu casamento e você está fazendo mal para você mesmo. Porque uma esposa que é negligenciada, que é maltratada, é uma esposa infeliz, que vai ter um casamento infeliz em que você vai ficar infeliz, né? Então, fazer mal à sua esposa é como fazer mal ao seu próprio corpo. Quando Paulo está escrevendo para os crentes da cidade de Colossos, ele vai falar no capítulo 3, versículo 19, para que os maridos amem suas esposas e não se irritem contra elas. E essa palavra não se irritar significa, no original, não tratar de forma áspera, ou ainda, de forma mais interessante, não causar sentimentos amargos na esposa. Então, a pessoa que, eu vou falar umas verdades, eu vou gritar, eu vou me impor, né, eu vou desrespeitar, essa pessoa está em desobediência à palavra de Deus. Não é esse o caminho que o Senhor espera que nós, como maridos, tratemos as nossas mulheres. E, por fim, meus irmãos, para a gente terminar, o marido que conhece a palavra de Deus, ele erra menos. Como a gente viu, a Bíblia ela propõe um caminho diferente do senso comum, né? Então, a sociedade, por exemplo, diz que é o homem que trabalha fora e a mulher que tem que cuidar dos filhos. Só que não necessariamente isso tem respaldo nas Escrituras no seguinte motivo. Deixa eu conversar com vocês uma coisa. Aonde está na Bíblia que cuidar do filho é tarefa exclusivamente da mulher? O homem não cuida do filho? O homem não cria? A Bíblia não fala isso em momento nenhum. Se a gente olhar, por exemplo, Deuteronômio 21, do 18 ao 21, ele vai dizer o seguinte. É um texto meio estranho para esse contexto, mas a gente vai entender o que ele quer dizer.
Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece nem a seu pai nem sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe levarão esse menino aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, ele não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Não estou aqui para falar para apedrejar filho de ninguém, não é essa a intenção. Mas o que eu acho interessante nesse texto é o seguinte: o texto começa: se um homem tiver um filho rebelde, que não obedece o pai nem a mãe. Então ainda coloca o pai na frente mais uma vez, né? E aí, quem vai apedrejar são os homens da cidade. Olha que interessante esse conceito de Israel. Provérbios 1:8 vai falar: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. E são vários os textos, meus irmãos, para mostrar que a educação de filhos é uma tarefa compartilhada. Não é para a mulher educar o filho somente. E é óbvio que existe, né, essa expectativa do homem ser o provedor. Então, a mulher ela pode ser uma auxiliadora, mas o dever de sustentar a família não é da mulher. E isso a gente tem respaldo nas Escrituras. Agora, o homem jamais pode proibir a mulher de trabalhar, porque a gente vê, às vezes, isso acontecer. Né? Então, eu e Thaís, nós conhecemos famílias onde a esposa é proibida pelo marido de trabalhar. E, muitas vezes, o marido que proíbe a esposa de trabalhar é um marido agressivo, é um marido que já traiu algumas vezes. Então, não todos os casos, né? Mas, às vezes, essa proibição da mulher ter a sua independência financeira é uma ferramenta de ameaça e manipulação. E não apenas isso é pecado, como também é crime, né? Existe o artigo 7 da Lei 11.340, de 2006, que chama isso de violência patrimonial. Então, toda vez que um homem se apossa dos bens da mulher, vende algo que é da mulher sem pedir permissão, faz dívidas no nome da mulher, proíbe ela de ter renda e usa a dependência financeira como instrumento de chantagem ou de violência, isso é crime. E essa pessoa pode ser presa, né? E esse discurso, meus irmãos, entrou muitas vezes em alguns lares cristãos. Então, muitos homens, por entenderem de Deus o seu papel de provedor, e são mesmo, né? E eu achei muito interessante que uma pessoa que não é cristã uma vez falou para mim o seguinte: faz sentido o homem ser provedor, porque quando essa mulher for ter filhos, ela obrigatoriamente vai ter que parar. E ela precisa de alguém que sustente a casa nesse momento. Então, por mais que ela trabalhe a vida inteira, em algum momento ela vai ficar sem renda, e ela precisa ter a garantia de que ela tem ao lado dela um homem que vai segurar as pontas. Isso foi uma mulher não cristã que falou para mim. Eu achei muito interessante esse conceito, né? E aí, o que acontece? Essa questão de proibir não é bíblica. E deixa eu te mostrar por quê. Quando a gente faz o Dia da Mulher, né, Dia da Esposa de Pastor, ou qualquer programação que tenha algum tipo de homenagem às mulheres, qual é o texto mais famoso que a gente utiliza? A mulher virtuosa. Provérbios 31. Você já leu Provérbios 31, meu irmão? Depois você dá uma olhadinha lá com calma. Porque a mulher virtuosa de Provérbios 31, versículo 14, ela traz o pão de longe para a sua casa. Versículo 16, ela examina uma propriedade e a compra. Versículo 23, ela administra comércio. E no versículo 23 ainda fala que por ela ser trabalhadora, os homens da cidade respeitam aquele marido por causa da fama dela. Isso não é um livro feminista, é a Bíblia. Então, essa questão que a gente vê principalmente nas gerações mais antigas, de que se você começar a trabalhar, a gente se separa. Eu já vi uma pessoa falando isso para a esposa: se eu descobrir que você está trabalhando, a gente termina o casamento agora, isso não tem respaldo na palavra de Deus. Irmãos, muitas coisas para pensar, muitas coisas desconfortáveis, muitas vezes, para pensar. Mas é a palavra de Deus. E eu creio que eu não estou falando nada de mim aqui nessa manhã. Tudo que eu trouxe foi baseado no que a Bíblia trouxe para nós. E, meus irmãos, concluindo, um casamento feliz ele vai depender tanto do homem quanto da mulher. E hoje nós focamos no papel do marido. O marido precisa ser como Jesus. Ele precisa refletir Jesus dentro do casamento. Quem foi Jesus? Aquele que lavou os pés. Tarefa de escravo naquela época. Jesus foi aquele que se doou por completo, foi aquele que mais serviu. Então, o marido que reflete Jesus no casamento não é aquele que senta no sofá e grita: mulher, cadê minha janta? Né? É aquele que serve, que cuida,
da sua esposa. O marido que é sábio na forma como vai conversar, porque Jesus jamais ofendeu a sua igreja. E por mais chateado que você possa estar, como eu também já fiquei, como ela já ficou, por mais irritado que a gente possa ficar, não é nosso papel ofender, atacar com palavras. Às vezes, teve até uma EBD de casais, né, que a gente estava participando uma vez, que estava se falando sobre aquela questão de você não dormir brigado. Eu e Thaís, nós já dormimos brigados diversas vezes. E a gente deixa para conversar, dependendo da gravidade do que aconteceu, em até 5 dias úteis. A gente vai deixando, porque se a gente conversar na hora da raiva, a gente vai usar mal as palavras. E sabe, quando eu peço perdão depois de tudo superado, a gente fica bem. Agora, se eu falar uma palavra maldita, aquilo pode levar muito tempo para ser esquecido, e talvez nunca seja. Então, a gente tem que tomar cuidado de tratar a nossa esposa como Cristo tratou a igreja. Eu queria, para encerrar, trazer um testemunho de um casal de missionários, que são nossos amigos, que eles estão desenvolvendo um trabalho na África, num país muçulmano, e na cultura do local onde eles estão falando, que infelizmente a gente não pode falar onde é, a mulher ela vira uma espécie de escrava doméstica mesmo. Então, quando ela se casa, ela não pode trabalhar, né? Ela precisa preparar o almoço, fazer todas as tarefas domésticas, lavar a roupa, não só do marido e dos filhos, como da sogra, do sogro e da família da sogra e do sogro. Então, ela fica assim na beira do burnout mesmo, e ela é desrespeitada. E eles falaram que eles já chegaram a ver situações, principalmente quando a sogra não gosta da nora, que isso tem em qualquer cultura, né? De comer à mesa e jogar os farelos assim, ó, para ela vir com a vassoura na hora para varrer. Então, é uma cultura onde a mulher ela é desrespeitada, humilhada e explorada. E como é uma cultura muçulmana, você não pode falar de Jesus assim abertamente, né? E aí, esse meu amigo, quando eles foram jantar na casa de um amigo, estava lá a esposa, né, toda descabelada, cansada, suada, fazendo tudo, e ele foi e puxou a cadeira para a mulher sentar. Ficou todo mundo horrorizado. As pessoas ficaram chocadas. Aí chegaram para ele e falaram assim: fulano, você quer ir com a gente não sei aonde? Ele falou assim: eu não sei se eu tenho alguma coisa marcada nesse dia. Vou ver com a minha esposa, vou combinar com ela e depois dou um retorno para você. Ele falou: como assim? Você vai pedir para sua esposa se você pode ir? O Ocidente é muito estranho, né? Então eles começam a falar essas coisas assim. E aí, quando ele andou de mãos dadas com a esposa na rua, quando ele deu um beijo na testa dela, as pessoas ficaram chocadas. E muitas dessas mulheres falam assim: o que tem diferente em vocês? E ali elas puderam falar sobre Jesus, eles puderam falar sobre Jesus. Então, eu queria que você pensasse nessa manhã, meu irmão, que tipo de casamento você quer ter? Um casamento onde você é o rei do universo, onde tudo gira em torno de você, mas é um casamento que não vai durar? Ou você quer ser aquele que serve como Jesus serviu e, através do seu casamento, pessoas conhecerem a Cristo? Da sua família ser uma família tão feliz e saudável, tão equilibrada, que as pessoas vão querer saber qual é o segredo, qual é a receita da felicidade de vocês. Que nessa manhã a gente possa assumir um compromisso de fazer com que a nossa família espelhe Cristo e que nós sejamos reflexos de Cristo no nosso lar. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por essa manhã. Eu sei que a mensagem pode incomodar, pode causar estranheza. Muitas vezes, Senhor, a cultura do céu ela vem de choque a tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Senhor, mas que nessa manhã a gente ignore todas as outras referências, Senhor, e nos concentremos no que o Senhor espera de nós. Que a gente possa aprender a ser como Jesus. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa nos perdoar por todas as vezes em que nós não refletimos Jesus para nossa esposa, para todos os pais que não refletiram Jesus na criação dos seus filhos, todos os pais que têm sido omissos na criação dos seus filhos. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa estar sacudindo corações, se talvez alguém possa estar com raiva nesse momento, mas que possa pensar, Senhor, nessas coisas e que nós possamos assumir o papel que o Senhor espera de nós. Nos dê sabedoria, Senhor, porque não é fácil. Porque a gente aprendeu de outras formas, porque a gente ouviu muitas outras vozes. Mas nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Jesus, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.